Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui juntos nessa quarta-feira para meditar na palavra do Senhor e ver o que Ele tem preparado para o nosso coração, para nos alimentar, para nos fortificar nele. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que muitos vão dizer que não tem, é sobre o tempo, ou melhor, sobre esperar. Talvez quando a pandemia começou, a gente nem sabia o que fazer com o tempo que nos sobrava, porque nós somos forçados a deixar de fazer algumas coisas e que nós estávamos acostumados àquela vida tão frenética. Fomos obrigados a desacelerar, a ficar em casa. Mas com a flexibilização das normas e a retomada paulatina do trabalho, a gente foi se sobrecarregando também em casa, né? Trabalhando em casa, que seja, ou voltando ao trabalho, todo mundo foi se sobrecarregando novamente. E se antes a gente não tinha tempo trabalhando, agora a gente não tem tempo trabalhando em casa e parece que as coisas continuam somatizadas. O que eu sei é que as desculpas e os argumentos são inúmeros quando a gente fala até mesmo das coisas do Senhor. Cada vez eu ouço mais, ai pastor, é que eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para me dedicar mais à leitura da palavra, ou eu não tenho tempo para orar, ou eu não tenho tempo para cultuar ao Senhor, eu não tenho tempo. É sempre o mesmo argumento. E a verdade é que nós talvez não conseguimos administrar o nosso tempo. E nós vamos perdendo o controle do tempo que nós temos. E aí a gente vai vendo como é que nós temos dificuldade e grande dificuldade quando o assunto é esperar. Ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de de ter que esperar o tempo do outro. Nós gostamos de ditar a regra, nós gostamos de ditar a velocidade do tempo, mas nós não gostamos quando outra pessoa nos diz qual é o tempo que as coisas vão andar, né? Quando chegam os decretos municipais dizendo, olha, vocês vão funcionar em tal tempo, durante tal período, tais dias da semana, ou então vocês não vão funcionar. Ninguém gosta disso. Nós não gostamos que o tempo seja ditado por outra pessoa. Mas nós gostamos de ditar a regra, nós gostamos de instituir o tempo. E aí a gente vai percebendo que a maior dificuldade das pessoas está na espera. Não é o tempo, mas esperar pelo tempo. Quer ver? Se você tem uma consulta médica marcada e você vai para essa consulta se preparando para aquele horário, chega lá, você toma um chá de banco de 5 horas de espera, 3 horas de espera por essa consulta que estava previamente marcada. Você fica feliz? Não, muitas pessoas ficam enfurecidas e às vezes brigam com a atendente, brigam com todo mundo, chega na frente do médico depois de 5 horas de espera, fica um cordeiro, né? Mas a gente não gosta de esperar. Ou quando você vai fazer uma viagem e você tem uma conexão, você tem um voo que você tem que pegar outro voo depois, e você espera ali no aeroporto 8, 10 horas, você fica muito feliz. Não, aquilo vai tirando a sua alegria, a sua paz. Ou até mesmo os solteiros que estão aí esperando pelo seu marido, pela sua esposa. E no primeiro ano na igreja esperando é uma alegria. O segundo ano começa a pedir para os intercessores reforçar as orações. O terceiro ano começa a falar com o pastor, cadê Deus? E depois disso começa a amargurar a alma, né? Cadê? Cadê a promessa de Deus na minha vida? Deus não falou? Deus não disse que ia fazer? Será que ele esqueceu de mim? Ou será que o profeta não era profeta? Ou será que o profeta naquele momento profetizou da carne? Quantas pessoas, quando a promessa demora a se cumprir, começa a questionar se o profeta era de Deus. Começa a questionar se aquilo realmente foi Deus quem falou. Simplesmente porque não sabe esperar. Simplesmente porque não sabe a diferença do tempo Cronos para o tempo Kairos. Porque não sabe que o tempo do homem é diferente
do tempo de Deus. E eu quero ler com você um versículo, e eu vou ler alguns outros versículos, mas esse será o versículo principal dessa mensagem e eu quero que ele seja reforçado no seu coração hoje, até pelo fato de eu não pregar geralmente em salmos, mas eu preciso que você guarde esse versículo no seu coração e que ele seja luz na sua vida. Que está no Salmo 27, no versículo 14, que diz assim: espera pelo Senhor, tem de bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aleluia! A palavra de Deus, sempre que você for meditar nela, que você for estudar ela, você vê que em alguns pontos cruciais, você vai ver que Deus, ele nos ensina a aprender a esperar nele. A esperar nele, a aprender a esperar o cumprimento da promessa, a esperar, a aprender a vontade de Deus. Veja que toda vez que Deus fala em esperar nele, ou o cumprimento da promessa, ou aprender a vontade dele, ele está falando em aprendizado. Ele está falando em aprender, porque é algo que não nasce no nosso coração. É algo que não é inerente, não é nato, não é algo que brota dentro de você ou que vem com você. É algo que tem que ser estimulado, é algo que você tem que adquirir com o passar do tempo, você tem que estimular o conhecimento na sua vida. É assim como a criança, a gente manda para a escola para aprender a ler, para aprender a escrever, para aprender a se comportar em sociedade, para aprender a conviver com outras pessoas diferentes dela, para semear conhecimento na vida dela. Assim é você, meu irmão. Assim é você e eu com relação à nossa fé, assim somos nós com relação até mesmo à expectativa do cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Nós temos que aprender a esperar em Deus. É algo que precisamos dia após dia estimular a nossa caminhada, a nossa fé, a amadurecer em Deus e falar: calma. Espera, não fique ansioso, não fique demasiadamente com a expectativa, esperando que isso aconteça dentro do nosso relógio cronológico, para que isso aconteça rapidamente, né? Quando a gente pega a palavra tempo, nós vamos encontrar duas palavras gregas que dão origem a essa palavra, e uma delas é Cronos. Cronos, ele é esse tempo do relógio que a gente conhece, que ele é marcado dentro do cronômetro. 60 segundos, 1 minuto. 60 minutos, 1 hora. Cronos vem dessa cronologia de progressão de tempo, né? E nós vivemos apertando Deus dentro dessa cronologia. A gente quer já. Deus prometeu, eu quero agora. Quando que é? É amanhã? É daqui 60 minutos? Eu quero agora. Eu não consigo esperar. Tem tanta gente que fala isso, eu não consigo esperar. Aí você vai ter que aprender então, porque Deus, ele faz com que a gente aprenda a viver no kairos, né? A outra palavra do grego é kairos, e kairos significa tempo de Deus, o tempo de Deus. E nós não estamos habituados a esse tempo. Nós estamos habituados no tempo cronos, que nós medimos, que nós cronometramos, que nós vivemos o nosso dia focados nesse tempo. Hora de acordar, hora de trabalhar, hora de almoçar, hora de voltar ao trabalho, hora de ir embora, hora de buscar o filho na escola. A gente está vivendo nesse tempo e achamos que Deus age diante desse tempo. E Deus não. Deus age no tempo kairos, no tempo dele, no tempo onde nós não podemos influenciar absolutamente nada, mas que ele governa, né? Lá em 2 Pedro, de forma tão linda, ele fala assim que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O tempo está totalmente no governo das mãos dele, nada foge ao seu controle. Tudo está preparado por ele, ele virá para nos resgatar, ele virá em nosso socorro, em nosso refúgio, ele está olhando por nós. Depois você lê a epístola de 2 Pedro, é lindo com a forma com que ele escreve ali, já à beira da sua morte,
né, pronto para enfrentar sua morte depois da partida, depois que o apóstolo Paulo já tinha morrido e o apóstolo Pedro já com maturidade, enxergando de uma outra forma a vida, ele fala exatamente isso. Olha, não adianta a gente ficar ansioso querendo correr para lado nenhum, reconhecendo as coisas no seu tempo. E as pessoas vivem se debatendo exatamente por quê? Porque fazem uma confusão. A confusão de querer juntar o tempo Cronos no tempo Kairos e achar que eles são a mesma coisa. É achar que o meu tempo, que eu conto no relógio, é o tempo de Deus. E aí eu falo, cadê as promessas? Cadê tudo aquilo que Deus falou que ia fazer na minha vida? Deus não está cumprindo. Deus não está fazendo. Eu começo até mesmo falar dos profetas, dos santos de Deus, aqueles que Deus levantou para usar, para me abençoar, para liberar uma palavra profética sobre a minha vida. E eu começo até mesmo a falar contra esses, cavando ainda mais um buraco sobre a minha existência. Por quê? Porque eu não consigo nem discernir o meu tempo, a minha ansiedade, a minha dificuldade em esperar do tempo de Deus, da soberania do Kairos do Senhor, do tempo onde Deus rege o universo. E ele fala, filho, tudo está no meu controle. Você pensa que você está ansioso porque os dias estão passando no seu relógio, no seu calendário, e você acha que eu não tenho controle disso que está acontecendo na sua vida? Você acha que eu não sei que as contas chegam para você pagar? Você acha que eu não sei que você está ansioso para realizar os seus feitos? Você acha que um fio de cabelo cai da sua cabeça sem que eu saiba? Você acha, filha, que eu não sei que os seus cabelos estão ficando brancos? Eu conheço você. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus do tempo, inclusive. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. O que ele quer dizer? Tenha coragem, tenha firmeza, até mesmo para crer contra a esperança, até mesmo para falar para você mesmo, aquieta minha alma dentro de mim, espera pelo Senhor, espera nele porque ele é Deus que fez os céus e a terra, ele é Deus que me fez, e ele é Deus que fez a promessa na minha vida, e ele não tardará, antes ele cumprirá todas as promessas que ele me fez, ele é o Senhor, aleluia. Fortifique-se o teu coração. Como é que se fortifica o coração? É através da fé, é através da oração, é através da leitura da palavra. Não tem como ter outra receita para a vida que não esta. Então você quer resultado? Você quer que Deus te apresse? Fortifique o teu coração na palavra, porque aí você vai aprender a esperar no Senhor. Você vai aprender a arrancar essa ansiedade que se desespera, a querer casar, a querer realizar, a querer ter um comércio, a querer ter uma casa, a querer ter um carro. E você vai falar, Senhor, eu espero em Ti. Eu espero no Senhor e eu não quero me apressar a andar na sua frente. Mas eu espero o Senhor agir primeiro. Você, às vezes, no meio da ansiedade, não conseguir esperar, você quer agir na frente de Deus. Você quer fazer as coisas ajudando Deus. E eu vou te dizer uma coisa, se você não sabe, você não pode ajudar Deus. Você não consegue ajudar Deus porque você é um ser humano limitado, meu irmão. O Senhor não precisa da sua ajuda, o Senhor precisa que você confie nele. O Senhor precisa que você descanse nele. Eu espero, eu descanso, eu confio em Deus. E aí eu sei que Ele vai agir na minha frente. E aí eu digo para o Senhor assim, opa, peraí que eu apertei aqui. E aí o Senhor diz assim para mim, eu não preciso que você queira fazer algo na minha frente. E eu confio que Deus vai fazer por mim. Deus vai entrar naquele carro que eu tanto desejo primeiro. E vai abrir a porta e falar, vem filho, toma posse que agora é teu. Ah, oh glória. Deus vai entrar naquela casa que eu tanto almejo. E Ele vai dizer, vem filho, assina a escritura porque ela é tua.
Deus vai preparar aquele casamento e vai dizer: filho, agora sim você pode pôr a aliança no dedo, porque eu preparei esse varão para andar do seu lado. Não para te envergonhar ou para pisar na tua cabeça, mas para andar ao seu lado, ombro a ombro, para te honrar, para te proteger, para cuidar de você e da sua família. Ele vai abrir esse comércio, vai dar na sua mão, e não para você se preocupar um dia após outro e falar: e agora, como é que eu vou pagar as contas? Mas para você ser alguém que vai edificar algo na vida de alguém, proporcionando trabalho, emprego na vida de uma pessoa, para você ter algo que te realize como profissional. É você entrar numa faculdade não desesperado para pagar mensalidade, mas sabendo que não foi Deus quem me colocou aqui para conquistar. Irmão, eu não estou dizendo isso para elevar a tua autoestima, não. Eu estou dizendo isso porque eu tenho certeza de que Deus é Deus que realiza. É Deus que faz em nós, que dá o querer e dá o realizar. Mas enquanto você se precipitar em fazer, enquanto você se precipitar com a sua boca, tanto para amaldiçoar a sua própria vida, como a vida daqueles que profetizaram na sua existência, como para falar contra Deus e para falar: cadê as promessas do Senhor? Eu estou te dizendo, você só vai cavar um buraco ainda maior para você ficar. Mas eu te digo hoje, meu irmão e minha irmã, espera no Senhor. Não deixa o tempo Cronos agir contra você, mas faça com que ele obedeça ao Kairós do Senhor, o tempo de Deus agindo na sua vida. Faça com que o seu tempo seja de caminhar junto com Deus, agindo em fé junto com Deus. Porque quando isso acontece, não existe confusão. Não existe confusão. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, grife isso na sua Bíblia. No versículo 33, diz assim que Deus não é Deus de confusão. E Ele não é. Eu lhe asseguro isso. Então, não tem por que você andar confuso, atemorizado, atormentado. Porque quando Deus entra na vida de alguém, Ele entra para pacificar. Ele entra para trazer paz. Então não tem por que você estar com medo ou confundido. Deus, quando Ele entra, e Ele entra com paz, Ele entra com o tempo dele, o tempo Kairós, Ele coloca tudo no seu devido lugar. E talvez você tenha que entender o que Salomão demorou um tempo para entender, mas ele, com toda a sabedoria que Deus lhe deu, ele escreveu isso pra gente. Para que a gente aprenda, assimile e guarde no nosso coração há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de plantar e tempo de ajuntar o que se plantou. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Há um tempo para todo propósito. Não queira antecipar nenhum tempo na sua vida. E você ficar ansioso ou atrapalhado não vai fazer com que o tempo de Deus se abrevie na sua existência. Mas a forma de você olhar para esse tempo, a forma que você se comporta para esse tempo, esperando com paciência, espera, pois, pelo Senhor, com o seu coração fortificado em fé, em oração, com a leitura da palavra e cheio de bom ânimo, cheio de coragem, cheio de alegria. Isso vai fazer com que Deus olhe para você certamente de uma outra forma. Sabe, quando a gente espera em Deus, isso é uma coisa que eu aprendi e tenho aprendido, às vezes amargando um pouco as coisas, porque a gente se decepciona demais com as pessoas. A gente deposita expectativa santa, às vezes, nas pessoas. E a gente aprende que algumas coisas realmente somente Deus para realizar no nosso ser e nos proporcionar. E às vezes a gente olha esperando que aquilo venha de alguns e talvez não venha. E a gente aprende que em Deus tudo é diferente. Quando nós esperamos em Deus e depositamos nele a nossa alegria, o nosso descansar do nosso coração, tudo é diferente. O tempo é diferente, a nossa forma de olhar
para as pessoas, deixa de ser tão julgadora muitas vezes, porque quando a gente julga, a gente está examinando o nosso próprio coração, não é? A gente quer a perfeição dos outros, mas nós não somos perfeitos. E a gente quer uma palavra, que alguém ligue, que alguém dê uma atenção, mas nós mesmos não damos. Somos indiferentes. Quando esperamos o tempo de Deus na nossa vida, tudo é diferente. Valorizamos as coisas de uma outra forma, valorizamos de uma outra perspectiva. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem tudo preparado para você. Deus tem o melhor preparado para você. Mas não queira antecipar nenhum tempo de Deus na sua vida. Calma. As coisas, a fruta não amadurece antes do tempo no pé. Ela tem cada estação, cada dia, para que ela chegue no tempo certo de você colher, comer e experimentar a doçura dela. Mas se você colher ela antes do tempo, você vai ver que ela aperta a boca, ela amarga, porque ela não chegou no estado que ela deveria chegar de amadurecimento. Espera, Deus está fazendo o melhor por você. Deus está fazendo o melhor por mim. E Ele está nos proporcionando amadurecimento nesse período, neste tempo. No Salmo 25, caminha aí comigo para trás um pouquinho. Olha só o que Davi diz para nós. No versículo 3. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Você pensa que você está perdendo alguma coisa por esperar no Senhor? Você não está. Ninguém será envergonhado daqueles que esperam em Deus. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Cuidado se você quer dar uma rasteira em alguém, porque Deus não deixa nada passar desapercebido. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Que durante o nosso período de espera e amadurecimento, a gente possa conhecer o caminho do Senhor e a verdade dele. Guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Coisa linda isso! Que todo dia seja assim, dia de esperar no Senhor, e que enquanto a gente espera, seja dia de aprender no Senhor, seja dia de nos refugiar no Senhor, pois Ele é o Deus da nossa salvação. Não tem outro lugar que a gente possa estar, senão na presença dEle. Você pensa que Deus quer envergonhar você? Porque você está esperando? Porque alguém pode olhar para você? Porque você pode não entender, mas Deus prometeu. Porque Deus falou, eu estou até agora aqui esperando o cumprimento da promessa na minha vida. Ou as pessoas olham e falam, mas até agora? E você pode ficar sem entender, e as pessoas também. Você acha que Deus quer envergonhar você? De jeito nenhum. O Senhor quer que a sua alegria e a sua coroa sejam completas. O Senhor quer que você dê um passo firme. O Senhor quer que a sua exultação seja segura no Senhor. E Ele diz, ninguém que espera no Senhor será envergonhado. Pelo contrário, meu irmão, espera nele, convicto, confiante, guardando a sua esperança e a sua fé no Senhor, e você será muito feliz. Bem-aventurado você será. Sabe, às vezes a gente acha que o tempo está passando e eu tenho que fazer alguma coisa, porque afinal de contas está demorando. Não se engane. Esse é um pensar muito traiçoeiro, porque faz a gente se precipitar. Não, espera, continua firme no Senhor. Você não vai perder o voo. Deus é fiel, Ele é firme. Tenha certeza disso. No Salmo 31, versículo 24, é o último versículo que eu quero ler com você. Hoje foi uma chuva de salmos, hein? Salmo 31, versículo 24. Davi também diz pra gente assim: sede fortes. Não é para qualquer um. Esperar
é algo para pessoas fortes. E revigore-se o vosso coração. Precisa manter o coração cheio de vigor. E eu já disse como é que isso é feito. É através da oração, da leitura da palavra. Vós todos que esperais no Senhor. Para continuar esperando no Senhor, meu irmão, você precisa ser forte. Você precisa manter o seu coração revigorado. Sabe por quê? Porque a sua vitória chegará. Jesus, durante seu ministério, ele falava assim: ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Mas chegou o momento em que ele falou assim: é chegada a minha hora. E eu tenho certeza que você e eu diremos também: chegou a minha hora. Deus está fazendo algo extraordinário na minha vida e na sua vida, meu irmão. Chegou a minha hora, chegou a sua hora. Mas enquanto Deus está trabalhando na nossa vida, que a gente saiba esperar no Senhor. Que a gente saiba aguardar o cumprimento das promessas. Não se precipite, não tenha pressa. Não queira dar uma ajudinha para Deus ou não queira que as pessoas olhem para você e você queira contornar uma situação simplesmente por causa dos outros. Como dizia um pastor que eu conheço, você não é piolho para andar na cabeça dos outros. Você é um servo do Deus Altíssimo. Tenha postura, seja firme. Durante o tempo da espera, saiba de uma coisa, tenha certeza disso. Deus está trabalhando no seu caráter. Deus está vendo como é que você passa pelo tempo da espera. O link que eu faço com o Novo Testamento é Mateus 24 e 25, quando Jesus fala, ele dá algumas parábolas ali. E ele fala o seguinte: você vê como é o servo, como é o discípulo, exatamente no tempo da espera. Como é que os servos estavam aguardando aquele Senhor? Como é que os servos aguardavam o Senhor? E ele diz que o servo, quando ele viu que o Senhor estava demorando, ele começou a maltratar aqueles que estavam sob os seus cuidados. Aí ele diz que a noiva, que as virgens, quando estavam esperando o noivo, dormiram. E aí não viram quando o noivo voltou. Aí ele diz também numa outra situação que o discípulo, pela demora do seu Senhor, se tornou cínico, né? Se perdeu. E lá em Pedro, 2 Pedro também fala isso. E ele diz que o homem, o servo também esconde o talento, achando que o seu Senhor era mau. Aí você vê o caráter do homem enquanto ele espera. Jesus ilustrou dessa forma. E a pergunta que eu te faço é, para a gente terminar aqui a mensagem de hoje: quem é você? Ou melhor, em quem você está se tornando enquanto você está esperando a promessa se cumprir na sua vida? Que no nome de Jesus nós sejamos provados e aprovados pelo Senhor no tempo da nossa espera. Que nós não tenhamos o que nos envergonhar, porque estamos esperando o nosso Senhor, acordados, vigiando, multiplicando os talentos que Ele confiou na nossa mão, porque somos servos bons e fiéis, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe com essa palavra, que o Senhor te alcance e que não haja no seu coração ansiedade neste momento. E que se havia até agora, que você aprenda a descansar no Senhor. Porque o tempo de Deus, o tempo kairós do Senhor, é o que prevalece. Não confunda o tempo que nós vivemos, cronos, com o tempo de Deus. Porque quando a gente faz isso, é aí que a gente sofre, achando que Deus tem que dar pressa, porque afinal de contas, hoje já é dia 21 de abril de 2021 e o mês está acabando. Cadê a promessa? Espera, ela não tardará, ela se cumprirá na sua vida, no nome de Jesus. Ósculo Santo, que Deus te abençoe, no nome de Jesus.